e antes de adentrar aqui nos argumentos, não dá para poder tratar um tema assim complexo e que precisa da nossa atenção com argumentos do tipo não quer aceitar o casamento homossexual, não case com um. Porque esse argumento ele é muito frágil, até mesmo porque eu poderia usar o mesmo argumento contrário, dizer, olha, você não quer que legalize as armas, não compre uma arma. Então não faz sentido isso, eu acho que nós somos aqui parlamentares e a gente de fato precisa tratar da maneira mais séria. E muitas vezes, quando se trata aqui a respeito, por exemplo, dos cristãos, nos chamam de fundamentalistas, religiosos, etc., e dizem que a Bíblia não pode ser utilizada como argumento. E saibam que eu não utilizarei hoje a Bíblia como argumento aqui, nessa discussão. Mas, ao mesmo tempo, quando nós tomamos uma posição mais firme, até mesmo radical no sentido, para o mundo de defender os nossos valores, eles falam assim, você é cristão, a Bíblia diz para poder amar. Aí a Bíblia pode ser usada como argumento, mas não de maneira total, mas somente parcial. E me dirijo aqui, antes de adentrar os meus argumentos, a militância que está aqui hoje, os homossexuais, o pessoal que veio aqui de forma correta, aqui à casa para poder conversar, dialogar, de que a esquerda ela usa vocês, assim como as outras demais tipos de ativismos que há no Brasil, como, por exemplo, a militância, como lá acontece nos Estados Unidos, do Black Lives Matter, como acontece também com pessoas que estão em dificuldades de achar uma casa, como questão do MST, MTST, enfim, utilizam vocês. Eu digo isso porque nós temos aqui pessoas de partidos comunistas que essa mesma foice e martelo perseguiu homossexuais lá atrás. Isso é um fato, não é uma opinião minha. Isso é o da boca do Fidel Castro, do homem que fundou o Foro de São Paulo junto com Lula. E olha só que contradição. Ao mesmo tempo que nós não temos direitos básicos no Brasil, como saneamento básico, não é saneamento VIP, Black, Gold, é saneamento básico. E muitas pessoas aqui não possuem liberdade, por exemplo, um homossexual, assim como um hétero, de andar na rua de maneira segura, com o celular, porque pode ser roubado. Se ele usar aqui o transporte público, como eu usei durante muito tempo na minha vida, ele vai encontrar um serviço prestado pelo Estado péssimo. Se ele tiver algum problema de saúde, for até no seu bairro ali, que seja numa UBS, ele vai encontrar, delegado Caveira, uma prestação de saúde pública horrível. Na escola, talvez, que seu filho, a sua filha irá frequentar, que o Estado fornece, ele vai encontrar uma prestação de infraestrutura, inclusive péssima. Mas nada disso importa. O que importa é que o Lula diz que tem compromissos com o direito LGBT. Sendo que você, LGBT, não tem, além de somente falas do presidente, não tem mais nada que o governo possa te oferecer de direitos de fato. Saúde, educação, transporte, nada. Mas migalhas sendo oferecidas para uma militância que eles utilizam. Até mesmo porque há homossexuais que não concordam com a militância e que são discriminados pelos mesmos. Ou seja, não se enganem. Assim, quando eles obtiverem o que eles querem, eles irão te descartar. E eu digo isso aqui assim como alguém que sabe e conhece da história. Nós devemos lutar pela tolerância. Mas isso não quer dizer que devemos lutar pela normatização de um comportamento ou de uma conduta. Até mesmo porque nós teríamos de normatizar outras condutas e outros comportamentos. E isso que eu estou chamando a atenção de que isso de fato é perigoso. Então, se o casamento pode ser tudo, já não é mais entre um homem e uma mulher. O casamento pode ser entre um homem ou entre uma mulher e uma mulher. Por que não o casamento não pode ser com 3 pessoas? Por que não o casamento? Exato, pode, né? Ok. Vocês estão atestando o que eu estou dizendo. Obrigado. Por que o casamento não pode ser com infinitas pessoas? Presidente. Porque, só um minutinho, é o que eu estou falando, mas não tem problema. Não te interrompi, deputado. Eu estou ouvindo aqui e falando, obrigado, te agradeço, muito obrigado. Não consigo fazer o mesmo com você. Mas, por que não o casamento não possa ser infinitas pessoas? Porque o casamento não possa ser com idades diferentes. Não pode ser com uma pessoa de 40 e uma pessoa de 14.
Por que que o casamento só precisa ser entre o homem e entre a mulher? Porque exatamente isto é o casamento. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. É uma estrutura da realidade. Então, podem chamar do que quiser, não tem problema. Só que as consequências, repito, civilizatórias e culturais disso é muito grande. E assim como lá atrás, tudo o que queriam era casar. Tudo o que queriam era ter os seus direitos assegurados. Hoje nós já vemos, eu tenho certeza que não é a maioria aqui, talvez que concorde com isso. Mas não se passa mais de uma luta por aceitação. Passa por uma luta de imposição. E isso, infelizmente, vai abrangindo a todos os espectros possíveis. Hoje, se uma pessoa diz que eu não concordo, eu acho que não deve ter o casamento homossexual, ele é considerado um preconceituoso. Agora, pois é. E quando eu chego e falo, por exemplo, se eu falasse para alguém aqui, você concorda, por exemplo, com a Bíblia? Então, tem pessoas que não concordam. E nem por isso eu chamo elas de preconceituosas. Porque eu concordo que tem que ter discordâncias.